O Tribunal de Contas da União discordou das restrições propostas pelo governo federal e pede um leilão aberto para o novo porto, o novo terminal, o superterminal no Porto de Santos. Quem tem detalhes deste assunto, está acompanhando a história desde o início, é Daniel Hittner, diretor da CNN em Brasília. Hittner, como você indicou, o TCU iria se posicionar e a posição, aí sim, vem e pode mudar bem o que a gente vai ter nos próximos dias. Naka, boa noite a todos. Definitivamente é uma guinada no modelo que estava colocado, que havia sido encaminhado pela ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Ainda não existe um documento oficial, mas nós apuramos, Naka, com três fontes diferentes, que ontem houve uma reunião, segunda-feira, no próprio TCU, com representantes da ANTAQ, do Ministério, da Autoridade Portuária de Santos e da Estatal de Planejamento de Transportes Infra S.A., com a área técnica do TCU na unidade de auditoria especializada em infraestrutura portuária e ferroviária, que é a instância que está analisando a modelagem do leilão atualmente. Depois do relatório da unidade, isso vai ser passado para o gabinete do ministro Antônio Anastasia, que é o relator do processo no TCU. Anastasia prepara o seu voto e submete esse voto à sessão plenária aos demais ministros do TCU. Mas a grande novidade, é uma coisa que se esperava muito e é uma novidade importante para todas as empresas e agentes interessados no leilão do Tecon Santos 10, é que a conclusão da área técnica do TCU antecipada para as partes interessadas nessa reunião, a conclusão é de que a área técnica vai defender um modelo de leilão aberto, sem nenhum veto à participação dos atuais operadores de terminais no Porto de Santos, maior porto do país e da América Latina, mas com uma cláusula de desinvestimento. O que significa isso? Ninguém é impedido a priori de participar. Se alguém que já tem operações em Santos, que já é sócio de um terminal existente em operação, arrematar a concessão, fica automaticamente obrigado a se desfazer desse ativo antes da assinatura do contrato de concessão. É uma modelagem muito semelhante, muito alinhada com o que preconiza a SEA e a Subsecretaria de Acompanhamento Econômico e Regulação do Ministério da Fazenda, que divulgou um parecer exatamente nessa linha na semana passada. Importante a gente lembrar que qual que era o modelo proposto pela ANTAQ e validado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, de um leilão com uma restrição horizontal, dividido em duas fases. Primeira fase, quem já está em Santos não pode participar. Isso já tirava logo de cara do certame a Suíça MSC, a dinamarquesa Maersk, a DPW, que tem um terminal de contêineres em operação ali também em Santos, e a Santos Brasil, hoje controlada pela CMA-CGM, uma empresa de navegação francesa. A MSC e a Maersk têm um imenso interesse, têm se articulado muito para participar, sim, do leilão. Elas são sócias hoje da Brasil Terminal Portuário, é um dos grandes terminais em Santos, e a gente lembra que o Tecon Santos 10 endereça uma questão muito importante, que é a saturação que existe, está à beira de acontecer na movimentação de contêineres no Porto de Santos. É um investimento de quase 7 bilhões de reais, maior leilão da história do setor portuário no Brasil e capaz de aumentar em 50% a movimentação. Portanto, a restrição que foi colocada pela ANTAQ, validada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, não está sendo comprada pela área técnica do TCU. Claro, isso sempre pode mudar, vai chegar no gabinete do relator, o relator pode mudar, o plenário do TCU pode discordar, mas normalmente tudo mais constante, em condições normais de temperatura, pressão. Esse relatório da unidade técnica lastreia muito o que o TCU vai decidir.
e a área técnica já indicou, abriu um prazo para manifestação da agência reguladora e do Ministério, mas a área técnica já indicou que sua preferência é por um leilão aberto, e se alguém que já está, porventura, ganhar, tem a opção de se desfazer do ativo atual. Então, isso é uma condição que MSC e Maersk, a princípio, topam, querem entrar no Tecon Santos 10, estão dispostas a sair da sua participação atual na BTP, que é um ativo muito importante, um terminal de contêineres importante em que as duas têm 50%, e contraria ali o que o governo preconizava inicialmente. Só lembrando que a restrição adotada pelo governo ia no sentido de limitar a concentração de mercado, que é um outro assunto que a gente já trouxe aqui, parecer de Gessner Oliveira, por exemplo, dizendo, olha, cuidado, as companhias de navegação nos últimos anos avançaram muito sobre esse mercado de contêineres, hoje operam 14 dos 23 terminais do país, então você vê ali que tem opiniões e defensores de todos os modelos, mas a última palavra é do TCU. Então, a última palavra sendo do TCU, esta deliberação do TCU, Ritchner, acaba impondo o modelo que estará no edital. Exatamente. O edital definitivo depende do aval do TCU, que dá o aval para a modelagem. Né? A partir da decisão do TCU, sempre resta ao poder concedente, que no caso é o Ministério de Portos e Aeroportos e ANTAQ, sempre resta a possibilidade de recorrer, apresentar um recurso administrativo. Trago a lembrança aqui, Naka, de que o secretário nacional de Portos, Alex Ávila, já nos disse numa entrevista que o Ministério vai acatar qualquer que seja a decisão do TCU, ainda que seja uma decisão por um modelo aberto, que é o oposto do que o Ministério acatou, porque existe uma preocupação em realizar efetivamente o leilão na segunda quinzena de dezembro. A intenção do Ministério é, mais do que discutir o modelo, realizar o leilão, porque o porto está à beira da saturação para movimentar contêineres e existe uma percepção do Ministério, manifestada pelo Secretário Nacional de Portos, de que se o calendário escorregar para 2026, entra em ano eleitoral, é um leilão muito importante, submetido a diversas pressões. Eu estou vendo aqui por dentro, isso, Naka, em Brasília, toda sorte de lobistas, no melhor sentido da palavra e sem nenhum preconceito, lobistas, escritórios de advocacia, consultorias econômicas mobilizadas, políticos envolvidos, então uma percepção do Ministério do Governo de que se isso escorregar para ano eleitoral, corre risco. Então é melhor fazer com uma regra que não é desejada pelo governo do que ameaçar a existência do próprio leilão. O tamanho desse projeto explica, né, tanto o interesse. Ritchner, eu vou pedir para espelhar aqui o site da ANTAQ, que tem os detalhes do atual estágio, né? Então, a gente está nessa terceira bolinha verde aqui, que é o TCU, a avaliação do TCU sobre o caso está em andamento, como diz a bolinha verde aqui, sem o tiquezinho. Já passamos pela fase de estudos, pelas audiências públicas, agora o TCU, então, em processo de deliberar sobre este assunto. A partir daí acontece a publicação do edital, ele é costurado, né, com essas premissas, então, decididas pelo TCU, e a partir daí acontece o leilão e o contrato é assinado. Nesta mesma página, vou dar um scroll aqui, Ritchner, para mostrar esta área do Tecon 10 aqui, que é esta área de 621 mil metros quadrados lá no Porto de Santos, que, como muito bem lembrou Ritchner, tem a capacidade de aumentar em 50% o potencial de movimentação deste terminal, que é absolutamente essencial para o comércio exterior do Brasil. Ritchner, parabéns pela apuração, porque isso pode mudar tudo se de fato estiver no relatório. Com certeza, né? A gente ressalta que ainda não é uma deliberação oficial do TCU, o relatório ainda não saiu, mas nós tivemos essa apuração aqui em primeira mão e estamos trazendo no Money como sempre.